Porque quanto mais um homem tenta ser amado, menos ele parece ser desejado. Porque tantos se entregam completamente e ainda assim terminam esquecidos, trocados ou ignorados. E porque existe algo profundamente magnético em pessoas que parecem não precisar provar nada para ninguém. Talvez porque o desejo humano nunca tenha sido sobre excesso. Talvez ele sempre tenha nascido da tensão silenciosa entre presença e ausência, entre o que é mostrado e o que permanece inalcançável. Maquiavel entendia isso de forma brutal. Ele sabia que o mundo não respeita aquilo que se oferece barato demais. E embora tenha escrito sobre reis, guerras e impérios, suas ideias atravessam perfeitamente o território emocional moderno. Porque relacionamentos também são jogos de poder invisível. O homem que implora por atenção perde autoridade sobre si mesmo. E quem perde autoridade sobre si, inevitavelmente perde valor aos olhos dos outros. Neste vídeo, você não vai ouvir frases prontas de sedução barata. Não vai aprender técnicas artificiais para manipular emoções. O que você vai descobrir aqui são princípios profundos sobre presença, respeito, mistério e autocontrole. Princípios capazes de transformar completamente a forma como as pessoas sentem sua energia. Não para virar alguém frio, mas para deixar de ser emocionalmente dependente. Porque existe uma diferença gigantesca entre amar alguém e precisar desesperadamente ser amado por ela. E quando um homem aprende essa diferença, algo muda no mundo ao redor dele. Ele para de perseguir e começa a atrair. O primeiro princípio é simples de entender, mas extremamente difícil de viver. Torne-se o prêmio. Existe um tipo raro de homem que não precisa chamar atenção para ser notado. Ele entra em um ambiente sem esforço aparente e, ainda assim, sua presença altera a atmosfera. Ele não compete, não tenta impressionar, não se vende emocionalmente. Ele apenas existe de forma inteira. Enquanto outros homens se dobram tentando agradar, ele permanece firme no próprio eixo. E isso cria magnetismo. A maioria das pessoas vive oferecendo a própria presença como uma mercadoria barata. Sempre disponíveis, sempre respondendo imediatamente, sempre tentando provar valor. Mas existe uma lei invisível no desejo humano. Aquilo que parece abundante demais perde intensidade emocional. Pense em algo raro, algo difícil de encontrar, algo que não se entrega para qualquer um. Existe valor nisso. Agora pense em alguém emocionalmente disponível 24 horas por dia. Disposto a abandonar a própria vida por migalhas de atenção. Isso não desperta admiração, desperta acomodação. Homens que vivem correndo atrás acabam transmitindo uma mensagem silenciosa. Minha vida não é suficiente sem você. E poucas coisas destroem mais rápido a atração do que essa energia. O homem magnético não trata uma mulher como o centro absoluto da existência. Ele já possui um centro interno próprio. Sua vida continua girando mesmo sem validação externa. E é justamente isso que faz as pessoas quererem entrar no mundo dele. O segundo princípio é o silêncio que seduz. Vivemos numa época onde quase todos falam demais. Expõem tudo rapidamente. Contam traumas, medos, inseguranças e desejos como se estivessem despejando a própria alma sobre a mesa. Mas existe algo profundamente sedutor em quem sabe guardar partes de si. Não por falsidade, mas por profundidade. Maquiavel dizia que um líder inteligente jamais revela todas as intenções imediatamente. O mesmo vale para relações humanas. Quando alguém entrega tudo cedo demais, destrói o espaço da imaginação. E desejo vive justamente nesse espaço. Você já percebeu como personagens misteriosos quase sempre parecem mais fascinantes? Não porque escondem tudo, mas porque revelam pouco a pouco. Eles deixam lacunas, e a mente humana odeia lacunas. Ela tenta preenchê-las obsessivamente. O homem comum sente necessidade de explicar tudo sobre si imediatamente. Quer ser compreendido rápido. Quer garantir conexão instantânea.
Mas pessoas verdadeiramente memoráveis não funcionam assim. Elas possuem camadas. Você conversa com elas e sente que existe algo além do que foi mostrado. Algo ainda não revelado completamente. E isso cria tensão emocional. Não se trata de fingir distância. Trata-se de entender que intimidade verdadeira exige tempo. O homem inesquecível não é aquele que se despe emocionalmente em 5 minutos. É aquele que revela profundidade aos poucos, como uma casa antiga onde cada porta aberta leva para um novo corredor. Ele fala, mas não despeja. Escuta, mas não implora conexão. Se abre, mas mantém um núcleo preservado. E isso faz com que a curiosidade permaneça viva. O terceiro princípio é a frieza controlada. Existe um momento específico onde muitos homens destroem completamente a própria atração. Esse momento acontece quando perdem o controle emocional. Ela demora para responder. Some por algumas horas, cancela um encontro e imediatamente começa o colapso interno. Será que fiz algo errado? Por que ela mudou? Será que perdeu interesse? Então, vem o impulso desesperado de buscar confirmação emocional. Mais mensagens, mais explicações, mais ansiedade. E nesse instante o magnetismo desaparece, porque emoção descontrolada transmite fragilidade. Maquiavel entendia que o verdadeiro poder pertence àquele que permanece firme, mesmo em meio ao caos. No amor funciona da mesma forma. O homem emocionalmente centrado não reage impulsivamente a cada instabilidade externa. Ele sente, mas governa o que sente. Isso não significa virar pedra, significa não transformar qualquer silêncio em desespero. O homem frágil emocionalmente vive tentando obter garantias imediatas. Precisa de respostas rápidas para se sentir seguro. Já o homem forte emocionalmente compreende algo fundamental. Seu valor não oscila baseado no comportamento momentâneo de alguém. Ele não implora atenção, não dramatiza ausências, não perde a dignidade tentando impedir abandono. E isso cria respeito, porque poucas coisas são tão atraentes quanto estabilidade emocional genuína. A mulher percebe quando está diante de alguém que não desmorona facilmente. Alguém capaz de permanecer inteiro mesmo sentindo intensidade. E isso transmite segurança. O quarto princípio é o limite invisível. Muitos homens confundem bondade com submissão. Aceitam tudo para evitar conflitos. Engolem desrespeitos. Fingem não se importar quando algo os incomoda apenas para não parecerem difíceis. Mas cada vez que fazem isso, perdem um pedaço do próprio respeito interno. E sem respeito, não existe desejo duradouro. Uma mulher pode gostar da atenção de um homem excessivamente permissivo, mas dificilmente sentirá admiração profunda por alguém incapaz de defender a própria dignidade. O respeito nasce dos limites. Homens sem limites claros se tornam emocionalmente baratos. Imagine 2 cenários. No primeiro, ela faz uma piada que claramente te diminui, e você ri desconfortavelmente apenas para manter o clima leve. No segundo, você olha calmamente e responde: "Isso não funciona para mim." Sem agressividade, sem explosão emocional, sem necessidade de provar força, apenas firmeza. Percebe a diferença? No primeiro cenário, você busca aprovação. No segundo, transmite valor próprio. E pessoas valorizam aquilo que percebe claramente o próprio valor. O homem que sabe dizer não possui algo raro: soberania emocional. Ele não aceita qualquer comportamento apenas por medo de perder alguém, porque entende que perder a si mesmo é infinitamente pior. E aqui existe um paradoxo poderoso. Quanto mais disposto você está a perder alguém para preservar sua dignidade, mais difícil se torna ser desvalorizado. O quinto princípio é tornar-se soberano de si. Existe uma cena extremamente comum na vida de muitos homens. Uma mulher entra na vida deles e tudo começa a girar em torno dela. A rotina muda. Os objetivos enfraquecem. A disciplina desaparece. A vida inteira passa a orbitar uma única fonte emocional.
E isso destrói completamente o magnetismo masculino. Porque nenhuma pessoa quer carregar o peso de ser o centro absoluto da existência de alguém. Maquiavel dizia que quem depende da sorte ou da boa vontade alheia jamais será verdadeiramente livre. No amor, isso é ainda mais cruel. O homem soberano não abandona sua missão por paixão. Ele ama profundamente, mas continua construindo a própria vida. Continua treinando, criando, evoluindo, expandindo o próprio mundo. E quanto mais conectado está com seu propósito, mais naturalmente se torna atraente. Porque agora sua energia não comunica vazio, comunica direção. O homem soberano não busca uma mulher para preencher um buraco emocional. Busca alguém para compartilhar abundância. E isso muda completamente a dinâmica. Ele não idolatra. Não transforma a paixão em dependência. Não vive esperando validação constante. Sua felicidade não depende exclusivamente da presença de alguém. E, paradoxalmente, isso faz com que sua presença seja muito mais valorizada. Porque pessoas são naturalmente atraídas por quem parece emocionalmente completo. Agora escute isso com atenção. Tudo o que falamos aqui não é sobre manipular mulheres. É sobre recuperar a si mesmo. Sobre deixar de agir como alguém faminto por validação emocional. Sobre construir uma presença tão sólida que você não precisa implorar para ser reconhecido. Porque o verdadeiro magnetismo nasce quando um homem finalmente para de negociar a própria dignidade em troca de afeto. E isso exige coragem. Coragem para suportar silêncio sem desespero. Coragem para impor limites sem culpa. Coragem para continuar seu caminho mesmo quando deseja alguém intensamente. A maioria falha nisso. A maioria abandona a própria identidade no instante em que sente atração. Mas homens raros fazem diferente. Eles sentem profundamente, sem perder o eixo. Amam, sem se ajoelhar emocionalmente. Desejam, sem abandonar a própria missão. E talvez seja exatamente isso que torna alguns homens inesquecíveis. Não a aparência, não frases prontas, não jogos emocionais, mas a capacidade